Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Flávio Souza e seja bem-vindo a mais uma das nossas reflexões. Nesta ocasião falaremos a respeito da opressão. Opressão que significa afligir, sufocar, oprimir de forma a constranger, trazer mal-estar, trazer uma condição de incômodo no âmbito interior. Na área da batalha espiritual, essa é uma área que nós estudamos observando as influências do adversário do lado de fora. Diferente da possessão, onde o inimigo tem o controle do indivíduo, na opressão ele tem a sugestão, a ação é do lado de fora. É por isso que qualquer cristão pode ser oprimido, mas isso não quer dizer que está possesso. Ele pode sofrer um ataque. O ataque é a investida do adversário, por meio dos seus dardos inflamados, por meio das suas iniciativas de ataque deliberado contra as nossas vidas. Por isso que vale considerar, vale levar em consideração seriamente esse assunto. Então aproveita, já curte este vídeo, compartilha, porque não são poucas as pessoas que têm sofrido os ataques do adversário, os ataques do nosso inimigo, que tem atacado, que tem investido, principalmente no momento que nós estamos vivendo, em função das circunstâncias por causa dessa enfermidade mundial. Muitas pessoas estão fragilizadas emocionalmente e o nosso inimigo, de forma covarde, tem atacado inúmeras pessoas por meio da opressão maligna. Ação essa invisível, mas perceptível para quem está sentindo a opressão, para quem está sofrendo os ataques do adversário. A opressão é real e todos nós estamos sujeitos a ser atacados nessa área, principalmente quando estivermos mais fragilizados. Lembrando que a palavra de Deus nos apresenta essa realidade de uma forma muito clara, nos dando orientações precisas para que possamos vencer a batalha espiritual. A vontade de Deus é que nós possamos vencer, triunfar, vencer qualquer tipo de intenção do nosso adversário no âmbito da opressão. Por isso, o que nós vamos lidar aqui nessa reflexão é uma forma, mecanismos de identificar e também de lidar, de superar. Vamos a partir de um texto bíblico. Em 1 Pedro 5,8 está escrito: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Antes de tragar, ele vem rugindo como leão. O seu rugido é a opressão. O seu rugido não é o desfecho de tragar, mas é uma preparação, uma busca de vir contra as nossas vidas. O rugir do leão, rugindo como leão, ele oprime, ele faz com que nós venhamos ser atacados diretamente pelo adversário. E esses são alguns sintomas, sinais, evidências que demonstram que nós estamos sendo alvo do ataque do adversário. E são eles, em primeiro lugar, a depravação sexual. Isso mesmo, um comportamento inadequado no âmbito da sexualidade. Outro sinal é o medo doentio e irracional. Um descontrole, um desespero que toma o controle das nossas atividades, ao ponto de limitar da pessoa agir com desespero, fugindo da normalidade. O medo é bom, ele é preventivo, ele tem sua utilidade, mas quando ele é descontrolado, irracional, ele se torna um sintoma de opressão do adversário. Seja em qualquer âmbito, nós não podemos nos submeter a tal realidade. Não é a vontade de Deus que nós venhamos assim viver oprimidos. Outro sinal é o ódio e o ressentimento. Aquela mágoa, guardar aquilo dentro do coração, um ódio por uma pessoa, um ódio por um parente, um ódio por alguém, um ressentimento cultivado, também pode ser um sinal de opressão do adversário, que visa o quê? Nos destruir. E essa opressão, o que Pedro lida como rugir do leão, rugir como leão, é a intenção de nos desestabilizar, de nos constranger, de trazer o mal sobre nós. Mas nós podemos vencer. Desânimo generalizado, falta de vontade de fazer todas as coisas, levantar da cama. Eu não estou dizendo uma preguiça ocasional, um desânimo circunstancial. Não, o desânimo generalizado é algo que permanece, que se estende por um longo tempo, que tira a vontade até mesmo de fazer as coisas básicas. E diante disso, a palavra de Deus também tem uma palavra, uma orientação para nós. Em 1 de Pedro 5,9, olha o que nos diz: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. A orientação bíblica é clara. Nós temos que resistir.
Nós temos que ter uma condição de resistência, não nos entregarmos, não nos rendermos, não simplesmente entregarmos como se nós não tivéssemos opção. Não! Resistir na fé é nos alicerçarmos, nos fortalecermos, porque a vontade do Senhor é que nós venhamos vencer a opressão. E isso incute em vencer, em nos santificar, em nos consagrar e buscarmos a Deus. Até porque alguns fatores facilitam a opressão. Por exemplo, pecados ocultos. Isso mesmo. Inveja, mágoa, ressentimento, abandono de uma vida devocional frequente. Isso é, ler a Bíblia, orar, buscar a Deus frequentemente. Até mesmo a incredulidade é um fator facilitador para viver uma vida de opressão. Então, diante de tudo isso, nós temos na palavra de Deus, nós temos diante das orientações a possibilidade de resistir, de vencer. E o primeiro passo, primeira coisa que nós temos que fazer é nos voltar para a palavra de Deus. Buscarmos a palavra, nos alimentarmos da palavra, nos fortalecermos na palavra de Deus para vencer toda a opressão do adversário, toda investida do inimigo contra a nossa alma, para nos desestabilizar, para nos desestruturar, para nos levar a perder e nos agirmos de forma irracional, incoerente com a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, é nos alimentarmos da palavra. A palavra é alimento. E junto com a palavra, nós temos também que orar a Deus. Cultivar uma vida de oração, seja em casa, na igreja, em qualquer lugar. Falar com Deus alimenta a alma, fortalece o espírito, faz com que nossa proximidade com Deus venha nos dar mais recurso e mais autoridade para vencer toda a opressão do adversário. É orando, é buscando a Deus, é cultivando uma prática de oração, buscando a presença de Deus frequentemente, buscando a presença de Deus todos os dias. Essa rotina, essa prática devocional vai te fortalecer para vencer toda a opressão do nosso adversário. Oração é fundamental. É orar sem cessar, como diz a Bíblia Sagrada. Oração que alimenta, que fortalece, que reveste. A oração é chave de vitória. Junto com a palavra de Deus, nós temos que orar. Nós temos que buscar a presença. Nós temos que nos dedicar à nossa vida com Deus, de propósito, de buscar, de nos aproximarmos de Deus. Como diz bem Tiago, achegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Isso é resistir ao diabo. Resiste com a palavra, resiste na oração, resiste meditando e vença a opressão, porque Deus não te chamou para viver oprimido, para viver cultivando circunstâncias recorrentes de opressão contínua do adversário. Não. O plano de Deus é que você viva bem. E mesmo que você seja atacado, é orando, é lendo a palavra, é buscando a Deus, que você vai ter força para vencer toda a artimanha do nosso inimigo. Não importa. Não importa quanto tempo você tenha de igreja, não importa quanto você já conheça da Bíblia Sagrada. Se alimente, se fortaleça. Busque a Deus, esse é o segredo. O segredo é buscar a Deus. O segredo é se voltar para Deus. Vá para a igreja, vá para o culto, porque o Senhor se importa com você. A sua palavra diz: pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assombram. Salmo de número 12, verso 5. O Senhor se importa com você. Ele se levanta a teu socorro. E é isso que eu peço agora. Senhor, ajuda esta alma, ajuda esta vida que tem sido oprimida pelo adversário, que tem tido ataques frequentes do inimigo. O Senhor venha fortalecer o seu interior, fortalecer a sua alma e abençoá-lo em nome de Jesus. Amém. Aproveita, se inscreva no canal, curte este vídeo, compartilha, transmita essa mensagem para as pessoas nos seus grupos de WhatsApp, manda na lista de transmissão, compartilha nas redes sociais, leve esta mensagem, porque Deus tem vitória para as nossas vidas. Deus abençoe.